quero me aprofundar um pouco, falar da filosofia da liberdade, quais são os tipos de liberdade e tentar debater isso, discutir aqui com vocês para a gente entender o que realmente nós precisamos para ter liberdade. Muita gente acha que liberdade é uma coisa óbvia, objetiva, simples. Ah, sou livre e não sou livre. E não é bem assim, principalmente do ponto de vista político ou dentro da filosofia política. É possível fazermos escolhas livres sem informação e conhecimento? Ou educação? Ou deixa eu colocar de um outro jeito, será que quanto mais informação e conhecimento nós tivermos, mais livre não será as nossas escolhas? O que é liberdade? Você tem opções do que você vai escolher. Se você não tem informação, suas opções são restritas, limitadas. Elas não te permitem considerar vários fatores e você vai ser induzido a caminhar para um lugar. Essa sugestão ou esse encaminhamento é uma falta de liberdade, porque você não foi por vontade própria para aquilo que faz mais sentido. A falta de informação e de conhecimento prejudica a sua liberdade. Talvez alguns de vocês vão dizer que não, informação não afeta a minha liberdade. Então pensem numa situação onde vocês fizeram escolhas muito ruins e são punidos, penalizados sobre isso, e aí você vai dizer, não, mas eu não posso ser culpado por uma situação dessa, porque afinal de contas eu não tinha todas as informações. Se você não tinha todas as informações, então a sua liberdade está comprometida. Você só considera liberdade onde tem e existem impedimentos, obstáculos. Um outro jeito de falar isso é você tem liberdade de. A gente também pode chamar isso de liberdade negativa. Liberdade de obstáculos, liberdade de impedimentos, liberdade de interferências. Liberdade significa ser livre para exercer a sua vontade. O João não era livre para exercer a vontade dele de viajar, porque existia uma lei que impedia ele de viajar. A Maria não era livre para viajar porque ela não tinha os meios para exercer a sua liberdade. Esse tipo de liberdade é a liberdade para fazer algo, e essa liberdade é o que a gente pode chamar de liberdade positiva. Esses dois conceitos de liberdade vieram de uma aula inaugural de um pensador que se chama Isaiah Berlin. Em 1958, em Oxford, ele deu essa aula que se chamava Dois Conceitos de Liberdade. E aí virou um artigo, e nesse artigo ele faz uma distinção entre o que ele chama de liberdade negativa e liberdade positiva. A liberdade negativa é a liberdade de obstáculos, e o Isaiah Berlin defende essa liberdade negativa como a verdadeira liberdade. Alguém só é livre desde que não tenha interferência nas nossas escolhas externas. A palavra importante aqui é o externa, mas aí vai ficar uma pergunta no ar. Mas e se existem obstáculos internos que me impedem de ser livre? Por exemplo, um médico que tem medo de sangue. O medo dele é interno. E aí, como que a liberdade negativa vai explicar isso? Ou, em outras palavras, esse médico é livre, ou essa pessoa é livre para ser médica, uma vez que ela não consegue porque ela tem um obstáculo interno que é o seu medo? A liberdade negativa, ela não vai endereçar, ou ela não está preocupada com essa consideração interna. Por outro lado, existe a liberdade positiva que o Isaiah Berlin acha perigosa, porque ele teme que outros vão usar a desculpa de trazer liberdade para as pessoas e vão dizer para elas o que e onde e como ela tem que exercer a sua liberdade, ou o que faz ela ser livre de verdade. Ele está preocupado com governos autoritários ou totalitários que vão impor às pessoas quais são os caminhos para elas chegarem à liberdade. O Isaiah Berlin, ele acha que reconhecer que existem obstáculos internos, como vícios, medos, inseguranças,
pode abrir caminho para pessoas imporem valores ou crenças nos outros. Então, fazendo uma síntese do que ele está dizendo, existem dois tipos de liberdade: a liberdade de e a liberdade para. A liberdade de é a negativa e a liberdade para fazer algo é a positiva. Ele não gosta, ele está preocupado com a para, ele acha que abre espaço precedente para dominação ou justificativas para interferir ou imposição de valores nas pessoas. Você gostou desse conteúdo? Então vem debater com o professor Roque.